O que é psicologia social? Um grande olá a todos, e hoje a gente está aqui para entender o que é esse campo da psicologia social. Então, eu acho que ele é essencial para a gente entender a nossa situação hoje, assim como entender como que as pessoas conseguem compreender tanto da mente humana e das relações sociais. Para quem acompanha o canal, sabe que eu sou formado em economia, mas eu acho que eu nunca mencionei para vocês que eu também sou formado em psicologia e estatística, que por conta da concentração de disciplinas que eu fiz nessas áreas, então eu tive um diploma mais interdisciplinar. Então, eu venho estudando essa questão da psicologia há muito tempo, e não só na Universidade de Toronto, mas também por conta própria. Então, nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que é psicologia social, assim como mostrar para vocês qual vai ser o tópico dos próximos vídeos, porque os próximos vídeos vão ser um curso introdutório à psicologia social, de uma forma mais confiável. Então, eu não vou focar em estudos individuais, mas no conjunto dos aprendizados que a matéria conseguiu encontrar. Não esqueçam de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber então os próximos vídeos sobre psicologia social. E depois eu vou explicar um pouco da história da psicologia social, que é extremamente importante para a gente entender como que a gente chegou aonde a gente chegou. Então vamos começar com a definição. O que é psicologia social? Então primeiro a gente tem psicologia, tá? Psicologia, então, ela hoje em dia é uma matéria que é meio confusa de entender o que é. E como se é ensinado, é que a psicologia, ela é então a combinação, ou seja, a soma dos esforços filosóficos para entender a mente, somados com os métodos naturais, científicos, que foram originados principalmente da fisiologia. Então, aqui a gente tem duas questões. O nosso foco de estudo é a mente, mas para estudar a mente, a gente precisa de métodos, tá? E esses métodos, eles vão depender da situação atual. Então eles surgiram através da fisiologia e hoje em dia os maiores métodos eles vêm sim da neurociência. E social, então, se refere à relação de um indivíduo com outro ou de um indivíduo com um grupo, que tem a ver com a sociedade, ou seja, da interação de indivíduos em uma sociedade. Então, a psicologia social, ela vai ser o uso da prática que estuda a mente através de métodos científicos naturais para compreender as relações do indivíduo com outros indivíduos, sejam estes uma pessoa só, um grupo ou uma sociedade inteira. Eu sei que pode ficar meio confuso falar de definições, mas agora eu vou mostrar para vocês então os principais tópicos da psicologia social, que vão ser os tópicos dos próximos vídeos, mas eu mudei um pouco o título para ele ficar um pouco mais focado no conteúdo. Então os comentários que eu quero fazer sobre a psicologia social, que é extremamente importante, tá? Primeiro, a gente não pode compreender a psicologia social como diferente das outras formas de psicologia. Por quê? Porque a gente não consegue simplesmente separar uma coisa que seja social e uma coisa que não seja, tá? A gente está tentando separar, mas essa separação ela não existe na realidade, tá? Então não vejam a psicologia social como uma ciência separada das outras. Ela se funde muito com a psicologia da personalidade, por exemplo, até com a própria neuropsicologia. Tá? Então, na psicologia, tu não tem como separar tanto assim os campos de estudo. E como eu mencionei, eu vou falar então de forma mais geral dos achados da psicologia social. Vocês vão ter realmente a mesma formação, como se vocês estivessem fazendo um curso introdutório à psicologia social. Eu vou dar tudo que é essencial, mas eu não vou focar em estudos individuais. Por quê? Porque a psicologia social, ela sofre de uma crise de reprodução. O que isso significa? Significa que fazem um estudo sobre certa coisa e depois tentam reproduzir esse estudo de novo para ver então se eles encontram os mesmos resultados. Então, digamos que tu faz um estudo que ficou muito importante e daí as pessoas querem ver, nossa, será que realmente é assim? Então vamos fazer outro estudo para ver se a gente acha os mesmos resultados. Porque se achar os mesmos resultados, então é mais evidência de que provavelmente é assim que funciona. Mas a psicologia social, ela só tem 25% de sucesso nessa reprodução dos estudos. Então, eu vou evitar ao máximo focar em estudos individuais, porque eles não são tão confiáveis assim. Inclusive, muitos dos principais estudos têm problemas com metodologia e com realmente confiabilidade nos resultados. Então, a gente vai focar no que a gente pode confiar mais, que é o conjunto dos estudos que leva, então, a compreender coisas que a gente consegue ver que realmente fazem muito sentido, tá legal? Porque afinal, aqui, a gente está realmente buscando a verdade. Então, primeiro nós vamos falar de cognição social. Cognição social é como nós armazenamos, codificamos e recuperamos, então, as informações de contextos e situações sociais, tá?
Depois, nós vamos falar de heurísticas e vieses. Heurísticas e vieses são então como nós pegamos atalhos mentais e como esses atalhos, eles nos economizam muita energia de pensamento, mas também podem nos levar para erros que são fundamentais, então erros de principiantes. Depois, nós vamos ver a questão das atitudes. As atitudes a gente pode pensar como uma ação, mas na psicologia social, elas são opiniões com um forte atributo emocional. Vamos ver também o autoconceito. Então, como que a gente nos percebe? Como que a gente nos vê? Qual é a nossa visão de nós mesmos? Depois a gente vai ver um dos tópicos que eu mais gosto de todos, que é a teoria da dissonância cognitiva, que é muito importante para a gente entender questões de consistência mental. Tá? Então, qual é a consistência que a gente busca através dos nossos pensamentos? E a gente vai estudar bastante também a questão da tomada de decisão. Então, como que a gente toma as nossas decisões e quais são os fatores principais que influenciam uma tomada de decisão. E chegando mais ao final, a gente vai vendo as partes mais importantes. E principalmente, então, a questão da nossa relação com o grupo. Então, a gente vai ver influência social, que entra, por exemplo, o fenômeno da conformidade, ou como eu gosto de chamar, Maria vai com as outras, e também complacência e obediência. Vamos ver também dinâmicas de grupo. Então, isso é muito importante para entender como as coisas estão hoje, como é que funciona a sociedade hoje, e vai ter muito a ver com os futuros vídeos do canal. Vamos ver também atração. O que nos faz gostar de uma pessoa, o que nos faz não gostar de uma pessoa, o que nos atrai e o que não. E por final, então, para fechar com chave de ouro e já engrenar nos futuros vídeos do canal, a gente vai ver a questão da persuasão. Então esses vão ser os futuros vídeos do canal. Eu ainda não sei como é que eles vão ser organizados e quantos vídeos vão ser. Eu vou descobrir isso ao ponto que eu for fazendo eles. Então, vamos ver um pouco agora da história da psicologia social. A psicologia, em geral, ela está sempre em busca de reconhecimento. Tá? Eles têm essa noia, eles são paranoicos em ser considerados como científicos. Então eles estão sempre em busca de métodos que vão dar para eles esse reconhecimento como uma matéria científica. Muito preocupado com aparências. E também uma disciplina que está sempre ligada com instituições, principalmente com a APA. A gente vai ver então que a psicologia, apesar de ela ter começado na Europa, da experimentação ela ter começado então nos laboratórios de Paris e de Leipzig, na Alemanha, esses experimentos que foram conduzidos na Europa, eles foram trazidos para a América e então foi realmente no século passado que a psicologia teve um boom. Tá? A psicologia não é uma matéria tão antiga assim, como ela é concebida hoje através da metodologia específica com essa noia científica. E por que isso? Principalmente por causa da guerra. A guerra, ela teve uma influência impressionante no campo da psicologia social, e isso é principalmente porque o exército achou um uso muito grande para a psicologia social. E os acadêmicos da psicologia social precisavam de dinheiro para conduzir seus experimentos e para fazer pesquisas. E eles criaram, então, um relacionamento muito grande à questão militar com a psicologia social. Então, o exército pagava os laboratórios para conduzirem experimentos e dar de volta as informações que eles achavam. Então, deixa eu ler aqui para vocês essa frase que eu tirei desse livro aqui, da História da Psicologia. Assim como na Primeira Guerra Mundial, psicólogos serviram muitas capacidades especializadas, desde a administração de testes para o estudo de demandas psicológicas feitas à performance humana por novas armas sofisticadas, até o controle biológico de mísseis guiados. Então a psicologia social, ela fornecia muita coisa, principalmente o recrutamento do exército, como entender a mente do militar, como entender a questão da influência, ou seja, nas agências secretas, de conseguir informação. Então, tinha muita informação que a psicologia social conseguia dar para a questão da guerra. Então, na Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914, 700 psicólogos americanos foram contratados, então, para trabalhar para o exército, só então para aplicar testes mentais. Em 1919, depois do final da guerra, é criado então o Army Division of Psychology, que tinha o objetivo principal de aplicar testes em grandes grupos. Então, passando um pouco tempo, antes dos Estados Unidos entrarem na Segunda Guerra Mundial, a American Psychological Association já tinha uma divisão só dedicada a avaliar, então, a entrada inevitável dos Estados Unidos na guerra. Então, como é que eles auxiliariam o governo e a divisão militar quando eles fossem entrar na guerra? Então, em 1941, antes mesmo dos Estados Unidos entrarem na guerra, o Psychological Bulletin já tinha devotado uma seção inteira simplesmente para psicologia militar. Aí então a psicologia era muito bagunça, tinham vários institutos, tinham vários departamentos de universidades. Então eles criaram o OPP,
tá? Que seria o Office of Psychological Personnel, que ficaria então sediado em Washington, que seria a sede da psicologia americana. E vejam isso, em Washington DC. Então ao lado, né, de todo o centro político dos Estados Unidos. E aí então, olha que interessante isso. Foi formado um comitê que não só auxiliaria os Estados Unidos na guerra através da psicologia, mas que também estudaria os efeitos do pós-guerra, então como reestruturar a sociedade depois, assim como definir o papel da psicologia no pós-guerra. Então eles tinham não só uma vontade de unificar a psicologia americana, mas também de avançar essa agenda da psicologia na sociedade americana. Muito bem, aí então o Departamento de Guerra dos Estados Unidos definiu a psicologia como a única ciência social que seria então na categoria de um critical profession, então uma profissão crítica para o país. Então, só para vocês terem uma noção da importância da guerra para a psicologia, fizeram uma pesquisa na época e de 4.000 psicólogos que foram entrevistados, 25% se dedicavam então à guerra, então a alguma atividade da guerra em tempo integral. Então 25% dos psicólogos estavam envolvidos integralmente com a questão da guerra. Muito bem, Segunda Guerra Mundial começou e então os dados são de que na Segunda Guerra 3.000 psicólogos foram contratados, então, para aplicar esses testes. Então, lembrem que na Primeira Guerra Mundial foram 700. Ou seja, olha como está avançando o papel da psicologia na sociedade americana. Tudo bem, acabou a guerra, e aí, então, começou a ter uma onda de financiamentos nas universidades. Então, aos poucos, o militar, o exército, parou de ser, então, essa fonte de dinheiro louca e começou, então, a ter mais iniciativas para financiar as universidades. Então, assim, até hoje, as universidades competem muito para receber financiamento para conduzir pesquisas e experimentos. Então a Special Operations Research, que no caso seria a organização de pesquisa em operações especiais, começa a aparecer então em vários campos de universidades americanas. E financia então pesquisas não materiais de apoio às missões do Departamento de Exército, em áreas como contra-insurgência, guerra não convencional, operações psicológicas e assistência militar. E aí, claro, foi descoberto em 1991, num estudo conduzido por Cooper, que muitas universidades estavam lavando dinheiro, através dessa questão do financiamento para conduzir pesquisas, para usar em outras funções, sabe-se lá quais. Isso faz a gente pensar um pouco, então, a questão do dinheiro envolvido na psicologia social, que eu tenho certeza que está muito ligado a essa questão da crise, então, na reproducibilidade dos estudos. Eu que já fiz pesquisa, então, que já fiz coleta de dados e esse tipo de coisa em psicologia social, eu sei que é muito fácil, muito fácil, então, falsificar dados. Então, ao invés de gastar uma grana coletando dados, é muito mais fácil falsificar. Eu não fiz porque eu estava realmente interessado em saber os resultados, mas eu sei que é muito fácil e isso me abriu muito horizonte, então, a como não confiar tanto nas pesquisas individuais, mas mais no conjunto, então, do que todas as pesquisas apontam, tá bom? Então, gente, essa é um pouco da história da psicologia social e o que ela é. Eu espero que vocês tenham gostado e não esqueçam então de ativar o sininho para os próximos vídeos, porque a gente vai entender de uma forma bem interativa e bem interessante essa influência que a psicologia social tem hoje, assim como o que foi mais importante que essa disciplina conseguiu então compreender até hoje, tá bom? Então um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.